Como Napoleão Bonaparte morreu? Napoleão Bonaparte foi imperador dos franceses, e um dos maiores conquistadores militares da história. Por meio de suas conquistas, ele refez o mapa da Europa e, por meio de suas valiosas reformas administrativas e legais, promoveu o crescimento do liberalismo. Napoleão ganhou destaque durante a formação da Primeira República Francesa e depois disso liderou inúmeras campanhas que mostraram seu brilhantismo militar, quando a coalizão atacou a França 2 vezes. Estas são denominadas como as batalhas contra a Primeira e a Segunda Coalizões. Logo depois, com a ajuda do golpe de Estado durante o verão de 1799, tornou-se primeiro cônsul. Em 1804, todo o Senado francês o apoiou e ele se tornou um líder autônomo da França e foi anunciado como o imperador dos franceses. As guerras napoleônicas se seguiram após esta proclamação e os franceses sob sua liderança conquistaram várias vitórias contra todo o poder militar e político mais importante da época na Europa. Essas vitórias trouxeram grande glória à França e o país se tornou a principal potência substancial nos parâmetros da Europa continental. Não só isso, Napoleão Bonaparte usou sua influência e diplomacia para formar inúmeras alianças que possibilitaram governar os estados mais fracos e tratá-los como estados clientes do Império Francês. Apesar das várias vitórias de Napoleão contra os estados europeus, sua queda no âmbito militar vai levá-lo à sua ruína. O fator decisivo foi quando o imperador decidiu invadir a Rússia em 1812. Com uma estratégia de terra devastada, onde os russos se voltariam para o fogo. Eles queimaram aldeias e cidades enquanto recuavam, deixando as tropas francesas com poucos inimigos para lutar e quase nada para comer. Em setembro de 1812, os franceses se viram em uma Moscou quase vazia com pouca comida, e o inverno estava chegando. Os franceses não viram outra escolha além de recuarem. A mal-sucedida invasão à Rússia levou Napoleão a perder milhares de homens. Ele foi humilhado, e o resto da Europa sentiu o cheiro de fraqueza. Áustria, Prússia, Rússia e Suécia uniram forças para derrotar a França na Batalha de Leipzig em 1813, e se aproximaram de Paris em abril de 1814. Com a pressão internacional aumentando e seu governo sem recursos para lutar contra seus inimigos, Napoleão se rendeu às forças aliadas em 30 de março de 1814. Ele foi inicialmente exilado em Elba, uma ilha no Mediterrâneo. Mas Napoleão escapou e tentou tomar o poder na França novamente. Ele foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo em junho de 1815, e enviado de volta ao exílio. Mas desta vez, as potências da Europa estavam determinadas a fazer o exílio funcionar. Eles enviaram Napoleão Bonaparte para Santa Helena, uma pequena e isolada ilha uma vez descrita como o mais distante de qualquer outro lugar do mundo. Exilado numa ilha, esse imperador não tinha ninguém para governar. O outrora poderoso comandante militar não tinha mais batalhas para vencer. Em vez disso, Napoleão simplesmente tentou preencher seus dias sendo o mais produtivo possível. Ele fez jardinagem, leu livros, escreveu suas memórias e entrou em conflito com o governador da ilha, Sir Hudson Love. As proezas militares de Napoleão não eram páreo para o tédio da vida em Santa Helena. Mas em pouco tempo, sua situação piorou muito quando sua saúde começou a declinar. Em 1820, Napoleão ficou gravemente doente. Ele sofria de dor abdominal, náusea, febre, constipação e diarreia. Napoleão sabia que o fim estava próximo. Em abril de 1821, ele ditou seu testamento colocando a culpa por sua morte prematura aos britânicos e pedindo para ser enterrado nas margens do Sena, na França. Durante semanas e semanas, o imperador exilado oscilou entre a vida e a morte. Esperávamos vê-lo falecer a cada momento, disse Louis-Étienne Saint-Denis, um dos companheiros mais leais de Napoleão. E um ou outro de nós estava continuamente indo para sua cama para ter certeza de que ele ainda estava respirando. Em 5 de maio de 1821, as coisas pioraram. Das 3 às 4h30 houve soluços e gemidos abafados, lembrou o general Henri Bertrand, grão-marechal de Napoleão. Ele parecia estar com muita dor. Ele pronunciou várias palavras que não puderam ser distinguidas. Napoleão morreu naquele mesmo dia. Ele tinha 51 anos. Saint-Denis escreveu: restaram do imperador nada além dos restos mortais. Que espetáculo triste e sublime foi a morte de um grande homem. Mais tarde, um grupo de médicos atribuiu a morte de Napoleão ao câncer de estômago.
Mas o debate em torno de sua morte não terminou aí. Primeiro, os britânicos e os franceses entraram em conflito sobre a autópsia de Napoleão. Vários médicos que examinaram seu corpo concordaram que ele morreu de câncer de estômago. Isso fazia sentido. O avô, o pai, o irmão e 3 de suas irmãs também morreram de câncer de estômago. Mas um dos médicos de Napoleão, Francesco Antomarchi, recusou-se a assinar o relatório da autópsia, o que levantou algumas suspeitas. Pouco antes da morte de Napoleão, ele estava queixando-se de doenças do fígado. E depois que Antomarchi deu uma olhada mais de perto em seu corpo, ele notou que Napoleão realmente tinha um fígado grande. Mas os britânicos supostamente não queriam que isso fosse relatado na autópsia. Aparentemente, eles pensaram que, se Napoleão tivesse problemas de fígado, isso poderia implicar que ele ficou doente em Santa Helena, o mesmo lugar para onde os britânicos o enviaram. Assim, a nota de Antomarchi sobre o fígado grande e potencialmente doente de Napoleão foi retirada do relatório. Além disso, os médicos britânicos deixaram de fora as anotações de Antomarchi sobre o mau estado dos pulmões de Napoleão. Portanto, não é surpresa que Antomarchi não queria assinar esse relatório. Em seguida, os britânicos e os franceses entraram em conflito sobre onde o ex-imperador deveria ser enterrado. Napoleão havia solicitado que seus restos mortais fossem devolvidos à França. Mas os britânicos não queriam que um santuário de Napoleão surgisse na Europa. Em última análise, foi decidido que ele seria enterrado em Santa Helena. E, finalmente, os britânicos e franceses discutiram sobre o que sua lápide deveria dizer. Os franceses queriam que se lesse Napoleão, seu nome como imperador. Os britânicos, que não queriam dar legitimidade ao seu reinado, queriam que a pedra tivesse gravado seu nome completo, Napoleão Bonaparte. Como nenhum dos lados cedeu, o corpo de Napoleão passou quase 20 anos em uma cova anônima. Foi só em 1840 que os britânicos, precisando da cooperação francesa com uma questão política separada, concordaram em devolvê-lo a Paris. Oficialmente, Napoleão Bonaparte morreu de câncer de estômago. Mas após sua morte, alguns se perguntaram se ele havia sido assassinado. Mas descobertas mais recentes sugerem que o relatório inicial da autópsia, em 1821, estava correto. Embora os níveis de arsênico sejam obviamente alarmantes, é importante entender que o arsênico era muito mais comum durante o século XIX. Naquela época, era usado em remédios, produtos alimentícios e tônico capilar. Além disso, os sintomas de Napoleão combinavam com os experimentados por pacientes com câncer de estômago. E um estudo das calças que ele usava em Santa Helena revelou que ele tinha uma cintura menor lá do que na França, e provavelmente perdeu 30 quilos antes de sua morte. Sintomas esses que é esperado por alguém com câncer de estômago, o mesmo não seria verdade para envenenamento por arsênico. Embora provavelmente nunca saberemos com certeza, é bem provável que Napoleão realmente tenha morrido de câncer de estômago. Dito isso, também não é irracional considerar o fato de que ele ainda era uma figura controversa em alguns círculos, mesmo quando definhava no exílio. E certamente havia algumas pessoas por aí que teriam aproveitado a chance de eliminá-lo. E foi assim que Napoleão Bonaparte morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.